Adão é uma figura central na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, onde é descrito como o primeiro homem criado por Deus. Sua história é rica e complexa, envolvendo temas de criação, queda, redenção e a origem da humanidade. Origens e criação. A história de Adão começa no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Deus, em sua sabedoria e poder, criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. No 6º dia, Deus criou o homem. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27 descreve: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A criação de Adão é detalhada mais especificamente em Gênesis. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e assim Adão se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7. A palavra Adão deriva do hebraico Adama, que significa terra e solo, simbolizando sua origem e conexão com a terra. Adão foi criado à imagem de Deus, conferindo-lhe dignidade, razão e moralidade. O Jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza e abundância, onde Adão foi colocado. O jardim foi descrito como um paraíso, cheio de árvores agradáveis para os olhos e boas para alimento, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 8 e 9. Deus deu a Adão a tarefa de cultivar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2 versículo 15. Deus também deu a Adão um mandamento: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Gênesis capítulo 2 versículo 16 e 17. Esse mandamento estabeleceu a condição de obediência e a responsabilidade moral de Adão. A criação de Eva. Observando que Adão estava só, Deus decidiu fazer uma companheira adequada para ele. Gênesis capítulo 2 versículo 18 relata: E não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idoneia. Deus então formou todos os animais do campo e as aves do céu e os trouxe a Adão para que ele os nomeasse. Mas nenhum deles se mostrou uma auxiliadora adequada. Gênesis capítulo 2 versículo 19 e 20. Finalmente, Deus fez Adão cair em um profundo sono e, tirando uma de suas costelas, criou uma mulher. Quando Adão acordou e viu Eva, ele exclamou: E esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E Gênesis capítulo 2 versículo 23. Eva, cuja nome significa vida e mãe de todos os viventes, foi a primeira mulher, e sua criação marcou o início da humanidade em sua forma mais completa. A queda e seus consequências. Adão e Eva viveram no Jardim do Éden em perfeita harmonia com Deus até que a serpente, que era mais astuta que todas as outras criaturas, os enganou. Satanás, disfarçado como a serpente, perguntou a Eva se Deus realmente havia proibido comer de todas as árvores do jardim. Eva respondeu que poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois morreriam se a comessem. Gênesis capítulo 3 versículo 1 a 3. A serpente, então, desafiou a palavra de Deus, dizendo: Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Em Gênesis 3, 4 e 5. Eva, ao ver que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, dando também a Adão, que comeu. Gênesis capítulo 3 versículo 6. No momento em que Adão comeu do fruto, seus olhos se abriram, e perceberam que estavam nus. Eles costuraram folhas de figueira para fazer cintas para si mesmos. Gênesis capítulo 3 versículo 7. Quando ouviram a voz de Deus andando no jardim à brisa do dia, esconderam-se entre as árvores, mas Deus o chamou e confrontou Adão, que culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Gênesis capítulo 3 versículo 8 a 13. Deus pronunciou a sentença. A serpente seria amaldiçoada a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias de sua vida. Eva seria sujeita a dores na maternidade e a desejo pelo marido, que a dominará. Adão seria condenado a trabalhar a terra com dor e fadiga até que retornasse ao pó, de onde foi tomado. Gênesis capítulo 3 versículo 14 a 19. Expulsão do Éden e seus filhos. Deus fez Adão e Eva túnicas de pele e os expulsou do jardim do Éden para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em seu estado de pecado. Gênesis capítulo 3 versículo 21 a 24. Assim, o homem foi banido do jardim, e os querubins e a espada flamejante foram colocados a guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primeiro filho, era lavrador, e Abel, o segundo, pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Caim ofereceu frutos da terra, e Abel, o primogênito de suas ovelhas. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim, provocando a ira deste último, que matou Abel, seu irmão. Esta história, registrada em Gênesis capítulo 4 versículo 1 a 16, destaca o início do pecado e a violência na humanidade. Adão e Eva também tiveram outros filhos e filhas, embora a Bíblia não registre seus nomes. Gênesis capítulo 5 versículo 4. Adão viveu 930 anos, tornando-se o patriarca que viu o nascimento de Sete, que sucedeu Abel após seu assassinato e foi chamado por Deus para continuar a linhagem da promessa divina. Gênesis capítulo 4 versículo 25. O legado de Adão. Adão é considerado o pai da humanidade e a figura-chave na narrativa bíblica da criação e queda. Sua história estabelece a base para os conceitos de pecado original e a necessidade de redenção. A Bíblia liga sua desobediência ao pecado e à morte que entraram no mundo. Romanos capítulo 5 versículo 12. A figura de Adão é contrastada com Jesus Cristo no Novo Testamento, onde Jesus é descrito como o segundo Adão, que veio para redimir a humanidade e restaurar a comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 a 49. Adão, o primeiro homem, representa a criação divina, a queda trágica e o início da jornada humana de pecado e redenção. Sua história é um convite para refletir sobre a natureza humana, o pecado e a esperança de restauração através de Cristo. Através de Adão, entendemos a profundidade do amor e da graça de Deus, que, apesar da queda, não abandonou a humanidade, mas providenciou um caminho de salvação e vida eterna. A história de Adão, portanto, é muito mais do que um relato antigo. É uma narrativa que continua a ressoar em nossos corações, desafiando-nos a viver em obediência a Deus e a confiar em sua promessa de redenção e restauração. Através de Adão, vemos a criação perfeita, a queda devastadora e a promessa de um novo começo, culminando na esperança que temos em Jesus Cristo, o Redentor da humanidade.